Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre trigonometria. Vamos relembrar um pouquinho que a gente já aprendeu. Nós vimos sobre as posições relativas entre retas. As retas podem ser concorrentes, perpendiculares ou paralelas. Se elas forem concorrentes, elas podem formar um ângulo entre elas, né? E aí nós colocamos normalmente um ângulo entre segmentos. Nós também vimos um pouquinho sobre a questão dos triângulos, que é a base da trigonometria, né? Que eles podem ser classificados de acordo com o comprimento dos lados, que eles podem ser equiláteros, se tem três lados iguais, isósceles tem dois lados iguais, ou escalenos, se não tem nenhum lado igual. E nós podemos classificar também como os ângulos. Ele pode ser retângulo se ele tem um ângulo reto, acutângulo se todos os ângulos são agudos, ou obtusângulo se um ângulo é obtuso, isso é maior que 90 graus. Também vimos o teorema de Tales, que diz que em um feixe de retas paralelas, onde tem duas retas transversais a esse feixe, os segmentos originados nas retas transversais são proporcionais entre si. E também vimos o teorema dos ângulos internos, também chamado de teorema de 180, que diz que em todo triângulo a soma dos ângulos internos é igual a 180. A relação do teorema de Tales também pode ser aplicada em triângulos semelhantes. Então, se eu tenho dois triângulos que têm lados proporcionais entre si, eles são congruentes, eles são proporcionais, e aí nós temos os ângulos congruentes entre eles. Nós também vimos que a relação do teorema de Tales pode ser aplicada em triângulos, isso é, dois triângulos eles podem ser semelhantes se eles tiverem todos os ângulos congruentes, e daí nós podemos fazer uma relação de proporcionalidade entre seus lados. Também vimos o teorema de Pitágoras, que diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado sobre a hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Também vimos as relações métricas no triângulo retângulo, que relacionam os lados de um triângulo retângulo. E também vimos as razões trigonométricas, que é o seno, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nessa aula, nós vamos explorar outras situações e problemas relacionados com as três razões trigonométricas fundamentais. Então, só relembrando um pouquinho das razões trigonométricas. A razão entre o cateto oposto a alfa e a hipotenusa é denominado seno de alfa, né? Nós podemos representar dessas duas maneiras. A razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa é denominado cosseno de alfa. E a razão entre o cateto oposto a alfa e o cateto adjacente a alfa é denominado tangente de alfa. Tá? Nós podemos usar essas razões para resolver situações de problemas. Tá? Nelas nós temos que obter triângulos retângulos onde possam ser aplicadas as razões. Nessas situações nós devemos observar qual razão nós iremos utilizar com base nos lados do triângulo que estão envolvidos na situação. Então pode ser o seno, o cosseno ou a tangente. Então o primeiro passo para resolver uma situação problema com razões trigonométricas é identificar o ângulo reto e em decorrência a hipotenusa. O segundo passo é determinar a medida do ângulo alfa e os catetos, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Bom, hoje nós vamos ver também um pouquinho sobre arcos notáveis. Existem alguns valores de ângulos, também chamados de arcos, cujo seno, cosseno e tangente são importantes e de fácil memorização. Tá? Esses ângulos nós chamamos de arcos notáveis e correspondem aos ângulos de 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Então aqui nós temos uma tabela que mostra esses valores. Super simples de decorar esses valores, né? O ângulo de 0 graus ele tem seno 0, cosseno 1 e tangente 0. Aqui tudo bem, bem fácil de decorar. 30 graus, o seno é 1 meio, cosseno é raiz de 3 dividido por 2 e a tangente é raiz de 3 dividido por 3. 45 graus é raiz de 2 sobre 2 o seno, raiz de 2 sobre 2 o cosseno e 1 a tangente. Então a tangente aqui é bem fácil de decorar, né? Tangente de 45 é 1. O ângulo de 60 graus tem seno raiz de 3 sobre 2, cosseno 1 meio e tangente raiz de 3. E o 90 graus, o seno é 1, o cosseno é 0 e a tangente não existe, tá? Não tem como eu calcular a tangente de 90 graus. Tá, como é que eu posso decorar isso daqui de uma maneira bem simples?
Um processo que ajuda a decorar essa tabelinha é fazer o seguinte. Tu coloca, preenche os valores aqui de 0, 30, 45, 60 e 90, né? Esses são os valores que eu tenho que botar aqui. Um fato interessante é que aqui é 30 e aqui é 60, que é exatamente o dobro, e aqui é 90, que é o triplo. Então é 30, 60 e 90. E aqui, entre eles, nós vamos ter a metade aqui do 90, que é 45, tá? Como é que eu faço para marcar esses ângulos, esses valores de seno, cosseno e tangente? Bom, o primeiro fato que eu tenho que observar é que se eu pegar a lista dos valores de seno e de cosseno, os valores são exatamente os mesmos, só que muda a ordem. Ó, aqui é 0, aqui é 0. Aqui é 1 meio, aqui é 1 meio. Aqui é raiz de 2 sobre 2, aqui é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, 1, 1. Então percebam que elas são invertidas. O segundo fato que eu posso observar é que aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. E aqui é 0. Tá? Então, com base nisso, eu posso fazer a seguinte analogia. Eu vou escrever os números de 0 até 4. Tá? Tudo aqui na tabelinha do seno. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. A seguir, eu vou pegar e dividir todos eles por 2. E botar a raiz quadrada, tirar a raiz quadrada de todos eles. Então vai ficar assim, ó, eu sempre vou extrair a raiz quadrada e dividir por 2. Extrair a raiz quadrada e dividir por 2. Extrair a raiz quadrada e dividir por 2. E aí eu consigo montar a tabelinha, quer ver? Raiz quadrada de 0 é 0. Dividir por 2 dá 0. Então, deu certo. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, fica 1 meio. Raiz quadrada de 2 sobre 2 está aqui, não preciso fazer nenhuma mudança. Raiz quadrada de 3 sobre 2 está aqui, não preciso fazer nenhuma mudança. Agora, raiz quadrada de 4 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, viram que dá para montar toda a tabela do seno usando esse raciocínio. Escrevo os números de 0, 1, 2, 3 e 4. Tiro a raiz e divido por 2. Todos eles. Depois, a do cosseno é só eu inverter essa. Agora, a da tangente era um pouquinho mais complexa. Eu tenho aqui esse 0, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá? Um jeito de chegar na tangente desses valores é se eu pegar e dividir sempre o valor do seno pelo do cosseno, tá? É um dos jeitos que eu posso fazer. Então, 0 dividido por 1 é 0, 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Se a gente fizer a conta, a gente vai poder chegar nesse valor aqui, raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, quando eu divido uma coisa por ele mesmo, dá 1. Então, como eu falei aqui, é bem fácil decorar o valor de tangente de 45. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio dá raiz de 3. E aqui, 1 dividido por 0 não existe, então por isso que não existe a tangente de 90 graus, certo? Então vamos ver como é que nós podemos usar esses valores para resolver alguns problemas. Então, a Rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a Rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus no ponto de encontro do posto com a Rua Teófilo Silva, determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a Rua Tenório Quadros. Então, parece um pouco confuso, né? Então o ideal é usar um desenho para a gente entender isso. Então as duas ruas são retilíneas, elas formam entre elas um ângulo de 30 graus. Nós temos aqui a Tenório Quadros, aqui a Teófilo Silva. O posto está na Rua Teófilo Silva, a 4.000 metros do cruzamento. E eu quero saber qual a distância do posto até a Rua Tenório Quadros, sabendo que aqui elas formam um ângulo de 90 graus, né? Então, é um triângulo retângulo, eu posso usar então as razões trigonométricas nesse caso. Observando esse triângulo, eu percebo que os lados que estão envolvidos aqui é o cateto adjacente, porque eu sei a distância, que é 4.000. 4.000 metros é a mesma coisa que 4 quilômetros.
E aqui o x, que é o cateto oposto que eu quero descobrir. Tá? Então, agora basta eu usar a relação que faz uso desses dois catetos, né? O cateto adjacente e o oposto é a tangente. Então, a tangente de 30 graus, de acordo com aquela tabelinha que a gente viu lá, é raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, usando a razão trigonométrica correspondente, vamos determinar o valor desconhecido. Então, tangente de 30 graus vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui eu já coloquei o 4 em quilômetros, né? Porque 4.000 metros é 4 quilômetros. Aqui eu usei raiz de 3 sobre 3. Aí o que eu vou fazer? Eu posso multiplicar cruzado aqui, como se fosse uma relação de proporcionalidade, ou eu posso pegar esse 4 e passar direto multiplicando para cá. Então fica 4 raiz de 3 sobre 3, que é igual a x. Em um concurso, vocês já achariam esse resultado aqui, porque eles normalmente não fazem os cálculos. Mas se vocês querem chegar num cálculo mais real, para saber exatamente quanto é essa distância, vai dar aproximadamente 2,31 km, tá? Ou 2.310 metros. Como ele pediu em quilômetros, aqui está em quilômetros, tá? Então esse é um valor aproximado. Como é que eu cheguei nesse valor aproximado? Raiz quadrada de 3 é 1,73 aproximadamente, multiplicado por 4 dividido por 3, dá isso daí. A nossa revisão então. O Teorema de Tales diz que em um feixe de retas paralelas onde há duas retas transversais ao feixe, os segmentos originados nas retas transversais são proporcionais entre si. Dois triângulos são semelhantes e possuem uma relação de proporcionalidade entre seus lados. Isso ocorre se eles possuem ângulos congruentes. O Teorema de Pitágoras diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado sobre a hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. As relações métricas do triângulo retângulo são b ao quadrado igual a m vezes a, c ao quadrado igual a n vezes a, b vezes c igual a vezes h, h ao quadrado igual a m vezes n e a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que é o Teorema de Pitágoras. E as razões trigonométricas são: seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de alfa sobre cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.